sétimo ano, tudo bem? Vamos então hoje trabalhar números primos e números compostos e critérios de divisibilidade, tá? Os objetivos da nossa aula: identificar números primos e números compostos para a resolução de situações problema, reconhecer números primos como aqueles que possuem apenas dois divisores naturais distintos, o 1 e o próprio número, estabelecer relações entre as palavras fator, divisor, divisível e múltiplo, resolver problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, envolvendo mínimo e múltiplo comum, verificar pelo algoritmo da divisão se o número natural é ou não divisível por outro, identificar os principais critérios de divisibilidade e reconhecer se o número é divisível por outro usando critérios de divisibilidade. Leia o texto a seguir. Então vamos lá, gente. Matemática. Você sabe o que é um divisor? Divisores são aqueles números que, quando efetuamos o cálculo de divisão por outro número, o resto é zero. Ou seja, a divisão é exata. Quer um exemplo? Se dividirmos 40 por 4, obtemos uma resposta 10 e o resto é zero. Dessa forma, a divisão é exata e dizemos que 10 é divisor de 40. Quer outro exemplo? Se dividirmos 40 por 15, obtemos como resposta 2 e há um resto 10. Nesse caso, a divisão não é exata e dizemos 15 não é divisor de 40. Muito bem. Então, tá aqui, olha. Super importante. Ok? Até aqui. Tá? Então, divisores são números que, quando efetuamos o cálculo de divisão por outro número, o resto é zero. Muito bem. Mas será que para saber se um número é divisível por outro, teremos que fazer o cálculo da divisão? Fazer o cálculo é uma opção, mas podemos também utilizar os critérios de divisibilidade. Você sabe o que são esses critérios? Então, critérios de divisibilidade são regras que podem nos ajudar a determinar se um número é divisível por outro de forma mais rápida. Vamos conhecer esses critérios? Gente, nós já trabalhamos um pouco desses critérios, tá? Então, vou relembrar um, por exemplo. Para ser divisível por 2, o número tem que ser par, certo? Isso é um critério de divisibilidade. Para ser divisível por 10, tem que terminar em zero. Esse é outro critério de divisibilidade. Para ser divisível por 5, termina em 5 ou 0. Esse é outro critério de divisibilidade. Então, nós vamos rever algumas coisas, ok? Muito bem. Critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o número, sei lá, 26, tá? O número 26, ele é par porque ele termina em 6, tá? Então, ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Essa eu acho mais interessante. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Ou seja, você soma os números. Se ele for da tabuada do 3, então aquele número também é. Então, por exemplo, 546, ele é divisível por 3, porque 5 mais 4 mais 6 dá 15. E 15 é múltiplo de 3. Tá? Legal, né? Divisibilidade por 4 é quando os dois últimos números forem da tabuada do 4, tá? Foram múltiplos de 4. Um número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. Por exemplo, 1524 é divisível por 4, pois os dois últimos algarismos formam o número 24, que é divisível por 4. Divisibilidade por 5, já falei, muito fácil. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Tá? Então, 1656 é divisível por 2, porque termina em 6, e é divisível por 3, pois a soma dos algarismos dá 18. Ó. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 mais 6, 18. Dessa forma, então, é divisível por 6. Tá? Divisibilidade por 8 é quando os três últimos algarismos do número formam um número divisível por 8. Aí, nesse caso, gente, acaba sendo mais fácil fazer a própria conta, né? Só que é melhor fazer a conta com os três últimos algarismos do que com todos. O número é divisível por 8 quando o número formado pelos três últimos algarismos é divisível por 8. Por exemplo,
2.120 é divisível por 8, porque 120 é divisível por 8, tá? Divisibilidade por 9 é igual a do 3. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo do 9. Por exemplo, 2.727 é divisível por 9, porque 2 mais 7 mais 2 mais 7 é 18, que é da tabuada do 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Com 7 a gente não tem, tá? Então isso daqui vai ajudar a gente, tá bom? Agora responda. Qual o único número primo que é par? Fácil essa, hein? É o 2. Tranquilo. Por que o número 1236 é divisível por 6? Lembra, para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que dar um número da tabuada do 3. Então, 1236, então, é divisível, divisível por 2, pois é par. Termina em 6. E agora eu tenho que verificar, tá? Vamos lá. 1 mais 2 mais 3 mais 6. Vamos somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 12. Então, a gente tem que é divisível por 3. Ok? Logo, então, nós temos, é divisível por 6. Opa, faltou um espaço. Tá? Então, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, sim. Muito bem. O número 3.249 é divisível por 9? Por quê? Então, para ser divisível por 9, eu tenho que somar e a resposta ser da tabuada do 9. Então, vamos somar. Então, tem que somar 3 mais 2 mais 4 mais 9. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 9, 18. 18 é da tabuada do 9? Sim, então sim. Então, sim, pois, pelo critério de divisibilidade por 9, a soma resulta 18, que é um múltiplo, múltiplo de 9. Pronto. Certo? Se a soma é múltiplo de 9, então o número também é. Escreva um número divisível por 8. Um número divisível por 8 é se os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Por exemplo, 1008. Certo? 1008 é divisível por 8. Vamos lá. 1008 dividido por 8. Dá 126. Conseguem ver? 126. Tá? Então, é só se os 3 algarismos formam um número divisível por 8.